Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a São Luís, sejam bem-vindos ao Maranhão, terra de tantos encantos e de tantas belezas naturais, terra de muitas manifestações da cultura popular, manifestações essas que trazem heranças indígenas, africanas e europeias. Essas manifestações também trazem um pouco de cada ambiente natural do nosso estado, trazem também a vida do povo maranhense, através de danças e ritmos, como a dança do lelê, do coco, o cacuriá, o tambor de crioula e o bumba meu boi. O bumba meu boi, reconhecido como patrimônio cultural e material da humanidade. E o bumba meu boi no nosso estado possui 5 estilos diferentes, que nós chamamos de sotaques: matraca, zabumba, orquestra, costa de mão e baixada. Cada um desses sotaques vem com ritmo, dança, instrumentos, indumentárias diferentes, com cores, canutilhos, miçangas, bordados, chapéus, penachos, cada um com seu bailado, trazendo também o que a gente tem de diferente no nosso estado, com essa mistura de ritmos e de grupos étnicos. O Bumba Meu Boi também tem uma lenda, tem uma história que nós contamos, chamada de Alto do Bumba Meu Boi. E o Alto do Bumba Meu Boi também se diferencia nos diferentes sotaques, cada um com personagens e contando um pouco de uma história diferente. Mas tem uma história centralizada em 2 personagens inusitados, que são Catirina e Pai Francisco. Então, existia uma fazenda onde eles trabalhavam nessa fazenda e Pai Francisco, um homem muito sabido, astuto, com um pouco de malandragem, e Catirina, sua esposa, uma mulher altiva e que sabia muito bem o que queria. Catirina então fica grávida. Quando Catirina fica grávida, tem um desejo, como toda mulher grávida tem. E diz Papai Francisco que ela está louca para comer a língua de um boi. Aí ele diz para ela: mas Catirina, esse desejo está fácil. Amanhã eu arranjo uma língua de um boi para ti. Catirina diz: mas tu não está entendendo, Nego Chico. Assim ele era chamado para os íntimos, Nego Chico. Tu não está entendendo. Eu quero comer a língua do boi mimoso. E aí Nego Chico diz para ela: o que, Catirina, do boi mimoso? Tu tá doida, Catirina? O boi mimoso é o boi mais bonito da fazenda, é o boi mais querido pelo patrão, é o boi mais formoso que nós temos. Esquece isso, Catirina, isso não vai dar certo. Amanhã eu arranjo uma língua de um boi para ti e pronto. E Catirina coloca Nego Chico doido, fica perturbando ele, que quer porque quer a língua do boi mimoso. E ela diz para ele: tu já pensou, Nego Chico, o nosso filho nascer com cara de boi ou nascer com cara de língua? Não, e nascer com chifre? Não. Todo mundo diz que quando não se satisfaz o desejo de uma mulher prenha, o menino nasce com a cara daquele desejo. Não pode. Nego Chico fica ali perturbado do juízo. E Catirina diz para ele: vai lá, homem, vai buscar o mimoso. Corta a língua do mimoso para mim. Nego Chico, então, fica: tá bom, Catirina, tudo bem. Eu vou lá. Agora eu vou te dizer uma coisa. Tu reza por mim. Porque depois que eu cortar a língua deste boi, a língua de mimoso, eu não sei o que vai acontecer é com a minha língua e nem com o meu corpo, porque eu não sei o que o patrão vai fazer. E aí, Nego Chico, todo mundo dormindo na fazenda, ele vai e pega mimoso. Quando ele pega mimoso, some com mimoso e vai para a mata com Catirina. Corta a língua do boi e Catirina come. Catirina fica ali extasiada, de desejo satisfeito. E Pai Francisco, por outro lado, preocupado com o que ia acontecer depois daquilo. E Mimoso fica doente,
de língua cortada e começa a adoecer. No dia seguinte, o patrão da fazenda dá conta, sente falta de Mimoso e de Nego Chico e chama os vaqueiros para irem atrás de Nego Chico e de Mimoso. Chama os vaqueiros, chama todos os caboclos para abrirem os caminhos da mata e irem à caça de Nego Chico e do Mimoso. Quando eles chegam lá e encontram Mimoso, Catirina e Nego Chico e Catirina desesperados. E Mimoso, o boi tão formoso da fazenda, estava morto. Quando o patrão chega, simplesmente ele fica desesperado com o boi Mimoso morto. E aí, o que o patrão vai fazendo? Ele decide, o que ele vai pensar, o que ele começa a fazer? Ele decide chamar os curandeiros da floresta. Ele decide chamar os pajés, os indígenas, os casumbais, todos os espíritos da floresta, para fazerem um ritual de pagelança, de cura, para fazer Mimoso voltar. Começa então o ritual de pagelança, de cura de Mimoso. Acabando aquele ritual, todos ficam na expectativa. E Mimoso então revive, Mimoso renasce. E aí o patrão, com Nego Chico, com Catirina, decidem então todos fazer uma grande celebração, que é o São João do Maranhão, celebrar o Bumba Meu Boi e todas as nossas danças populares, com as bênçãos dos santos juninos, Santo Antônio, São João, de São Pedro e de São Marçal. Viva o Maranhão! Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu que a natureza cultiva, esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado e o reinado do rei Sebastião. Sereia canta na croa, na Matuguriatã, terra da pirunga doce. E tem a gostosa Pitombantã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. No mês de junho tenho Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, a matraca e pandeiro é quem faz tremer o chão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Senhoras e senhores, aqui, sejam todos bem-vindos à solenidade de abertura do terceiro Fórum Brasil das Águas. Agradecemos aqui a apresentação da senhora Laís Moraes Rego, coreira
do tambor de crioula de mestre Felipe e superintendente da SEMA, Maranhão. Também ao Bumba Meu Boi de Maracanã, na pessoa do mestre Ribinha, acompanhado da sua trupeada. O Fórum Brasil das Águas é um movimento que agrega vários encontros e diálogos em uma mesma semana, promovendo a cooperação, a inclusão, capacitação e troca de experiências exitosas entre os representantes da sociedade que participam e são responsáveis pela gestão das águas do Brasil. O ambiente escolhido, a cidade de São Luís, no Maranhão, acolhe todos os participantes nesta sinergia pelas águas do Brasil e fortalecerá a agenda dos recursos hídricos em todo o nosso país. Convidamos para compor o dispositivo de honra com as seguintes autoridades: senhor Lupércio Ziroldo Antônio, presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias e gerente na Agência de Águas do Estado de São Paulo, acompanhado do senhor Pedro Carvalho Chagas, secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, presidente da comissão organizadora do terceiro Fórum Brasil das Águas, e aqui representa o governador do Estado do Maranhão, senhor Carlos Orleans Brandão Júnior. Juntos estarão aqui neste dispositivo de honra. Juntos receberão as seguintes autoridades: Giuseppe Serra Seca Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica, representando o senhor Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Convidamos o senhor Leonardo Góes, diretor-presidente interino da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. Senhor Paulo Lopes Varela Neto, presidente do Fórum Nacional de Órgãos Gestores e secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. Senhora Suzana Maria Gico Lima Montenegro, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ABR Hidro, e presidente da APAC do Estado de Pernambuco. Senhor Benedito Braga, presidente do Conselho Latino-Americano da Água e presidente honorário do Conselho Mundial da Água. Convidamos o senhor Francisco Chagas, coordenador do Fórum Maranhense de Comitês de Bacias. Convidamos a senhora Camila Rocha Viana, diretora-presidente da Agência de Águas do Estado de São Paulo, SP Águas. A este dispositivo de honra, convidamos a senhora Malren Lazarete, secretária de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso. Convidamos a senhora Moema Versiani, superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. Senhora Yara Bueno Giacomini, diretora de Revitalização de Bacias Hidrográficas, Acesso à Água e Uso Múltiplo dos Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Senhora Bárbara Vilches, prefeita de Presidente Venceslau e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Pontal Paranapanema, em São Paulo. Senhora Maria Aparecida Vargas, representante da Abragel,
Associação Brasileira de Geração de Energia e secretária do CEIVAP. Também aqui convidamos ao dispositivo de honra senhora Maria Antônia Zabala, coordenadora do Grupo Técnico da Agenda Azul da Amazônia Legal, gestora da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre. Convidamos a professora Andréa Azevedo, coordenadora do Prof. Água, da Universidade Estadual do Maranhão. Convidamos ao dispositivo de honra o senhor Rodrigo Salles, diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA. Convidamos ao dispositivo de honra a desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza, desembargadora, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Para este momento, senhoras e senhores, convidamos a todos para a posição de respeito. Ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e do hino do Estado do Maranhão. Será executado pelo mestre Ribinha, do Boi de Maracanã, acompanhado da sua trupeada. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte em pafe do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, temas flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas em teu seio, ó mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta o estrelado, e digo verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada,
Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Entre o rumor das selvas seculares, ouviste um dia no espaço azul vibrando o troar das bombadas nos combates, após um hino festival soando. O troar das bombadas nos combates, e após um hino festival soando, após o hino, festival soando. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de herói. Por divisa tens a glória, por nome nossos avós. Por divisa tens a glória, por nome nossos avós. Por nome nossos avós. Era a guerra, a vitória, a morte, a vida, e com a vitória a glória entrelaçada. Fugia do invasor, audácia estranha, caía do direito a luz dourada. Fugia do invasor, audácia estranha, caía do direito a luz dourada. Caía do direito a luz dourada. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de herói. Por divisa tens a glória, por nome nossos avós. Por divisa tens a glória, por nome nossos avós. Por nome nossos avós. Muito obrigado. Obrigado. Por gentileza, queiram ocupar os seus lugares. Agradecemos ao mestre Ribinha, do Boi de Maracanã, acompanhado da sua trupeada, pela execução do hino nacional e também o hino do Estado do Maranhão. O terceiro Fórum Brasil das Águas conta com os seguintes apoios: realização, Rebob, Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas, Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA, Apoio Diamante, Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, Patrocínio Cota Platinum, CEMOC, TMN Transportadora SA, Patrocínio Cota Ouro, Canopus, CEIVAP, Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Guandu, Rio de Janeiro, EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária, Porto do Itaqui, Impasa, Agência de Águas do Estado de São Paulo, SP Águas, Patrocínio Cota Prata VIP, Agroserra, Alumar, Alcoa, Rio Tinto, Solf 22, Instituto Água e Terra, Governo do Estado do Paraná, Patrocínio Cota Prata, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, ABH, Gestão de Águas, AESA, Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, AVB, Aço Verde Brasil, Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba,
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Agência das Bacias e Comitês, PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Suzano, Vale, Patrocínio Cota Bronze VIP, BRK, Dual Base, Edeconsil, Fundação Exute, Patrocínio Cota Bronze, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraupeba, Agência Peixe Vivo, Sindicanalco Bioenergia, Apoio Institucional, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. Senhoras e senhores, anunciamos neste instante, com a palavra para as suas considerações iniciais e boas-vindas, convidamos o senhor Pedro Carvalho Chagas, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, presidente da comissão organizadora do 3º Fórum Brasil das Águas, e aqui neste ato representa o excelentíssimo governador do Estado do Maranhão, senhor Carlos Orleans Brandão Júnior. Você pode ficar à vontade, se você é professor. Boa noite a todas e todos. Boa noite, pessoal. O Hugo falou ali, eu perguntei se eu podia falar dali, eu diria, pode falar em qualquer lugar que tu é professor. Vou tentar, tá, Hugo? Pessoal, primeiro, muito feliz de estar a presença de todos vocês aqui, é um evento de extrema importância. Receber nossos irmãos de outros estados, de outros municípios, sem ser de São Luís, é uma extrema satisfação. E eu queria primeiro começar agradecendo a você, Lupécio, por ter construído essa agenda aqui em São Luís e confiado no potencial que o Maranhão tem para a gestão hídrica no Brasil. Queria agradecer também, Chaguinha, por todo o esforço que tu teve para que esse evento viesse aqui para São Luís, viesse para o Maranhão. Tu sabe que eu sou teu admirador, sou teu fã, e eu sei que tudo que tu fez pelo meio ambiente do estado do Maranhão é legado que tu vai deixar para as futuras gerações, e as futuras gerações do estado do Maranhão, eles têm um pezinho no que tu fez aqui pelo estado do Maranhão. Parabéns, viu, Chaguinha? Queria também fazer um registro especial. Eu não sabia que vinha, mas quando chegou aqui me mandou uma mensagem, que a minha secretária, amiga, irmã, eterna presidente da ABEMA, secretária Maureen, secretária do Mato Grosso, a melhor secretária de meio ambiente que esse país já viu. Eu sou aluno da secretária Maureen. O que a secretária Maureen faz no Mato Grosso é espelho para todos os estados da federação, não diferente é no Maranhão, hein, Carla? Nossa adjunta que teve há pouco tempo, junto com a Laís, a nossa chefe do jurídico, aprendendo um modelo de conciliação ambiental que o Mato Grosso tem, que gera entrega direta para a sociedade civil. Então, muito obrigado, Mauro, por estar prestigiando São Luís. Espero que goste, e sabe que a gente está junto toda semana praticamente, então próxima semana a gente deve estar junto em algum lugar desse país. Queria também fazer um registro especial à desembargadora Galiza, muito feliz, desembargadora. A senhora está prestigiando o nosso evento, a senhora que é uma entusiasta na área, e por muitas vezes, diante das demandas que a gente tinha na Secretaria de Meio Ambiente, eu não lembrava do evento, eu lembrava quando tinha as reuniões e naquela organização, mas a desembargadora Galiza, toda vez que me via, lembrava da execução do evento, viu, nossa diretora Larissa, que ela estava sempre aqui, ela marcou presença e confirmou a promessa que me fez estar presente. Muito obrigado, mande um abraço especial para todos os membros do Poder Judiciário, que também são um elo que marca a gestão ambiental do Estado do Maranhão. Em nome de todos vocês, cumprimento toda a nossa plateia de autoridades, mas também cumprimento os presentes aqui. É muito importante ver que a gestão ambiental, ela é debatida pela essa quantidade de pessoas que estão aqui, mas que vocês são fomentadores desse debate para fora dessas 4 paredes aqui desse auditório. É muito importante a gente ver que a gestão ambiental, ela tem uma importância sim na gestão pública, e não só na gestão pública, mas também na gestão do empresariado, na gestão da sociedade civil, na gestão da população em geral. Nós estamos em ano de eleição. Não se preocupe, desembargadora Galiza, não vou falar de eleições aqui, mas estou falando aqui, os debates eleitorais desse ano, a gente tem que colocar a agenda ambiental como prioritária. Muito se debate sobre saúde, muito se debate sobre segurança pública, sobre assistência social,
mas nos debates a gente não olha a agenda ambiental. E quando a gente vai falar da agenda ambiental, tudo isso está na agenda ambiental. Saúde é especialmente um debate ambiental. Educação é especialmente um debate ambiental. Educação ambiental formal ou não formal, ela tem que estar na nossa grade de ensino e ela tem que nortear as nossas ações no dia a dia. Quando a gente fala de segurança pública, quem controla a agenda do desmatamento é a secretária Maureen. Sabe que a agenda da segurança pública, ela passa pela agenda do controle do desmatamento. Não se enganem, mas o desmatamento ilegal, ele é fruto de operações criminosas articuladas muitas vezes para ter benefício econômico. Esse benefício econômico, ele traz prejuízos ambientais. Quando a gente fala da agenda da assistência social, a gente está falando principalmente da agenda ambiental. Muitos moradores nas unidades de conservação e de proteção integral, em Laís. Laís, quem não sabe, que estava fazendo a apresentação aqui no começo sobre a história do Bom Meu Boi, é a analista ambiental efetiva da casa, da Secretaria de Meio Ambiente, que cuida, superintendente da nossa área protegidas e biodiversidade. Então, fora isso, eu ainda descobri mais um norte que a Laís tem, que é na parte artística, viu, Laís? Parabéns por sua apresentação. Não só parabéns pela sua apresentação, mas parabéns por todo o trabalho e toda a dedicação que a Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas faz na Secretaria de Meio Ambiente e cuida principalmente das nossas unidades de conservação, onde a gente tem vida lá. Nós temos vidas humanas nas nossas unidades de conservações, nos nossos parques, e muitas vezes são prejudicados de ter os benefícios que a gente tem aqui no centro urbano por normas ambientais que impedem isso. Tudo isso é assistência social. E por que o debate ambiental não vai estar na agenda eleitoral desse ano? Então é um pedido que eu faço, Lupeço, que todos os debates aqui que a gente tenha no Fórum das Águas, que esse debate leve em consideração o momento político que a gente está vivendo, para que a agenda ambiental entre cada vez mais na seara política, que é onde a gente tem as decisões que controlam todo o nosso ser, dever ser, mas também todos os nossos direitos. E quando a gente fala da agenda política, eu tenho que falar, Chaguinha, de todos os avanços que a gente tem na agenda ambiental esse ano. Nessa gestão, na verdade. Hein, Diego? Nossa luta, Diego, nosso adjunto que está ali também presente, a nossa luta diária. A agenda ambiental não é fácil. É uma agenda lutadora, hein, Márcio, secretário municipal de meio ambiente? É uma agenda que a gente luta todo dia pelo bem comum de todos. E a gente tira, fica com nossos cabelos brancos, perde os nossos cabelos para uma agenda que muitas vezes não está incrustada na cabeça das pessoas, e um fórum como esse é especificamente para isso. Para a gente colocar na cabeça das pessoas a importância da agenda ambiental. E aí eu tenho que falar, Leonardo, nosso superintendente de recursos hídricos, que foi um gigante na organização desse evento junto com a Rebob, de todos os investimentos que a gente tem na Secretaria de Meio Ambiente, liderada pelo nosso governador Brandão, que é um governador que dá liberdade para a Secretaria de Meio Ambiente fazer um trabalho técnico. Toda a arrecadação na Secretaria de Meio Ambiente fica com a Secretaria de Meio Ambiente, diferente de outras gestões que já aconteceram em diversos outros estados, onde a arrecadação ambiental vai para outros setores da economia, outros setores da agenda política e pública que não a do meio ambiente. No Maranhão é diferente. Toda a arrecadação e todos os investimentos da agenda ambiental ficam na agenda ambiental. E assim a gente consegue fazer o maior viveiro público do Brasil no município de São Bento. A gente consegue avançar com planos de bacias que vão ter algumas surpresas aqui que a gente vai anunciar mais tarde. A gente consegue avançar com a pauta do reflorestamento, com a pauta do monitoramento, com a pauta da fiscalização, com a pauta da educação ambiental. A maior quantidade de municípios que aderiram ao programa Maranhão Sem Queimadas, porque queimadas sim é um prejuízo para o nosso estado, mas também, acima de tudo, é uma questão cultural e educacional que a gente tem que implementar na nossa população. Que a gente consegue aumentar a nossa arrecadação com infrações. Quem comete ilícitos e irregularidades tem que pagar sim por tudo que comete. Só que o pagamento desses ilícitos, eles têm que ser revestidos diretamente para a agenda da gestão hídrica, para a agenda florestal, para a agenda da biodiversidade, para a agenda do monitoramento, porque é assim que a gente consegue que o nosso estado desenvolva, mas também que o nosso estado tenha um desenvolvimento sustentável, pensando nas pessoas e pensando nos bens da nossa população. Então é assim que eu abro esse evento, dizendo para vocês que a Secretaria de Meio Ambiente, o Governo do Estado do Maranhão, o governador Brandão está muito feliz. O governador Brandão não pôde estar presente hoje porque está divulgando São João do Maranhão por diversas cidades do Brasil, para que a gente gere turismo, gere emprego e gere renda no nosso estado. E vocês viram aqui uma palhinha do que é o São João do Estado do Maranhão, tenho certeza que vocês se encantaram. E dizer para vocês que a gestão técnica, séria,
é feito de forma efetiva, porque a gente tem a parceria de cada um de vocês que estão aqui. São vocês que constroem a agenda ambiental de fora para dentro, mas muitas vezes de dentro para fora, porque todas as ideias de vocês são prontamente encabeçadas, são prontamente abraçadas pelo órgão estadual de meio ambiente, pela Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente consiga fazer que todos os desejos de vocês, da sociedade civil, do empresariado, mas que os desejos do meio ambiente, das comunidades tradicionais e nossos povos indígenas, que são os guardiões da nossa floresta, todos esses cheguem a SEMA, mas também cheguem à ponta, que é quem mais vai ser beneficiado. Obrigado, meio ambiente, obrigado todo o aprendizado que eu tenho e tenho todo dia na agenda ambiental, obrigado todo o aprendizado que eu tenho com vocês, obrigado todo o aprendizado que eu tenho aqui com a nossa classe de autoridades, dizer para vocês que a agenda séria, efetiva, vamos debater, vamos crescer e vamos proteger as nossas águas, que é nosso bem mais precioso. Falar de água é falar de vida, falar de água é falar de biodiversidade, falar de água é falar de tudo. Então, que a gente tenha um excelente evento. Sejam bem-vindos. Vamos em frente. Viva o meio ambiente, pessoal. Até mais. Você ganhou outros fãs hoje, viu? O terceiro Fórum Brasil das Águas traz para o diálogo sobre nossas águas representantes de todos os setores e instituições que detêm a governança e o poder decisório sobre os recursos hídricos, na busca de alinhar as políticas públicas para um melhor cuidar de nossa riqueza. Convido para suas considerações o presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias, gerente da SP Águas, Lupércio Ziroldo Antônio. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui e vieram juntamente conosco comemorar a água e as soluções que ela precisa para que a gente viva num mundo melhor. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui na pessoa do nosso secretário Pedro, uma pessoa que nós estamos já convivendo há quase um ano e aprendemos a admirar ainda mais pela consciência, pelo trabalho que desenvolve, mas principalmente pela liderança, Pedro. Muito parabéns pelo teu trabalho, porque você tem a agenda do meio ambiente no coração e isso é muito importante. Mas também um abraço especial ao Chaguinha, nosso parceiro, nosso companheiro, de origem dos comitês de bacia, que muito se esforçou e muito se empenhou para que nós tivéssemos hoje aqui esse grande encontro pelas águas. Antes de que eu faça umas breves palavras nessa abertura, nós gostaríamos de fazer uma homenagem. Nosso amigo Francisco de Assis, nosso Assis, uma pessoa que todos nós guardamos no coração, pela amizade e simpatia que sempre teve conosco em todos os momentos na defesa das nossas águas. Em 25 de março, o Sistema de Integrado de Recursos Hídricos perdeu esse grande homem, um grande profissional, professor, pesquisador, uma pessoa que é referência nacional e internacional na defesa da segurança hídrica. Mas apesar da sua ausência física, ele deixa um legado para toda a nossa sociedade, principalmente a sociedade dos recursos hídricos. Dedicamos então esse terceiro Fórum Brasil das Águas ao professor Assis. E em nome dele peço uma salva de palmas. Meus amigos, minhas amigas das águas, o tema escolhido para esse terceiro Fórum Brasil das Águas reflete exatamente aquilo que nós temos que ter em mente todo o tempo. A água é a maior riqueza
do nosso Brasil. Nós temos aí perto de 13, 14% da água doce do mundo, 2 dos maiores aquíferos do planeta, e somos, no futuro, o alvo de toda a humanidade, tenho certeza disso, porque temos muita água. Para cada 10 empreendimentos, eu sempre digo, que se estabelecem no nosso país, 9 necessitam do insumo água. Não há como viver sem água, mas também não há como desenvolver sem água. A água passa a ser, então, o nosso trabalho, o nosso carro-chefe de estabelecermos políticas públicas justas em nosso país. E entender essa importância, a importância da água, é justamente entender a necessidade que temos de formulação de políticas públicas voltadas para cuidar desse precioso líquido. Nós temos em nosso país, infelizmente, ainda déficits de saneamento. Nós temos ainda em nosso país a necessidade de políticas públicas efetivas de controle da qualidade das nossas águas, e é justamente nessa forma sustentável que nós devemos lutar. Esse fórum, que reúne todos os entes e atores do sistema, esse fórum é o ambiente que nós criamos para que nós possamos exercer essa nossa força, a nossa força técnica, a nossa força política, a nossa força social, mas fundamentalmente unir-nos para defender a água daqueles que a querem maltratar. No nosso país, ainda infelizmente, a água está no segundo plano. Se você fala em agricultura, a água está lá. Saúde, está lá. Fala em saneamento, a água é prioritária. Transporte, energia, lazer. A água está em todos os segmentos. No entanto, ela é tratada de forma periférica. Precisamos elevar a água a um patamar em que a agenda política reconheça a sua importância. Não só na escassez, não só nos alagamentos e enchentes. Reconheça a sua importância na gestão, porque ela é importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa vida. Que nós tenhamos um profícuo evento nesse grande fórum das águas. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença dos senhores presidentes, vice-presidentes, secretários executivos nos comitês de bacias hidrográficas. Convidamos para as suas considerações, representando os comitês de bacias hidrográficas, o senhor Francisco das Chagas, coordenador do Fórum Maranhense de Comitês de Bacias. Boa noite a todos, Francisco das Chagas. Além de coordenar o Fórum Maranhense de Comitês de Bacias, eu presido também o comitê do CBH Rio Preguiça Superior, onde está o Lençóis Maranhense. São tantas autoridades aqui importantes na defesa das águas e do meio ambiente. Eu quero escolher aqui e saudar, em nome de todas as autoridades, a professora Andréia Azevedo da UEMA, por tudo aquilo que ultimamente temos conversado, dialogado, sobre o processo de formação, não só de comitês de bacias hidrográficas, mas o processo de formação de novos autores, novos defensores das águas pelo Estado do Maranhão. Porque o tempo da gente está passando e vai passar de todos também, mas a gente precisa deixar frutos. Muito obrigado por tudo que você faz com a sua equipe, pela formação de novos profissionais das águas do nosso Estado. Não poderia também deixar de agradecer ao secretário Pedro Chagas, do PESO, os companheiros também dos comitês de bacias hidrográficas do nosso Estado, que muitos se doaram também para que a gente pudesse, viu, Lupécio, em nome da Regob, em nome do governo do Estado do Maranhão, trazer esse evento para o Estado do Maranhão. Agora eu posso dizer que o Maranhão está na rota do debate da política pública das águas do nosso país. A gente sonhava com esse grande encontro, a gente idealizava esse grande encontro. Para isso a gente foi construindo parcerias, dialogando, chamando a atenção, dizendo que o Maranhão estava preparado para esse grande momento. Mas queria dar boas-vindas aos defensores das águas do Brasil, dos comitês do nosso Estado, de um modo especial, o Comitê do Maracaçu-Megurupi, Pericumã, Ilha do Apuaçu, Mearim Grajaú, do Muni, do Preguiças do Periá,
das comissões do Médio Baixo Parnaíba, do Balsas, do Turiaçu, da comissão da Ilha do Apuaçu. Veja, esse é um movimento que tem se constituído nesses últimos anos, buscando, claro, né, e desejando que a gente mude também o rumo da política de recursos hídricos do nosso Estado. Queria também registrar a presença dos representantes do colegiado do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas que estão aqui presentes também na abertura desse evento. Queria estar ouvindo a todos dizendo que o Maranhão é terra dos lençóis maranhenses, patrimônio da natureza e da humanidade. É terra também das Chapadas das Mesas, do segundo maior delta das Américas, da maior quantidade de quilômetros de comunidades quilombolas reconhecida no Brasil, dos povos de religiões de matriz africanas aqui presentes e que tem muita força nesse estado, da maior floresta de babaçu do mundo, com mais de 8 milhões de hectares de terra, da segunda maior floresta de manguezais do país, do segundo maior litoral da região Nordeste. Aqui também é Portal da Amazônia. Aqui também é terra de Gonçalves Dias, de Aloysio Azevedo, de Maria Firmina dos Reis, de Ferreira Goulart e de Humberto de Campos. Falando de cultura popular, aqui também é terra de João do Vale, de Alcione, de Dona Teté, de Papete, de Zé Cabaleiro e dos grandes lutadores e defensores de direitos humanos do nosso Estado, Nego Cosme. Aqui também é terra de lutadores dos direitos humanos. De lutadores dos direitos humanos, mas também da floresta e das águas. E foi assim que a gente foi ensinado ao longo da vida. Né? Ser também um defensor, não só da água, da floresta, porque foi lá que eu nasci. E eu tenho a maior honra de dizer, eu nasci na beira do rio Parnaíba, na beira do rio Parnaíba. Eu não tive o privilégio de nascer em um hospital. E eu sei o que o meu nome representa, né? Por que Francisco da Chagas Souza? Porque o Souza é pedra, é água, e isso me encanta. Como encanta todos aqueles que lutam, né, pelas águas do Estado do Maranhão. Eu sei dos tamanhos dos desafios, mas sei também que há saída para isso. E a saída é exatamente nos juntarmos, lutarmos para defender aquilo que é vida e aquilo que também é família para a gente. A água não é só água. Se você perguntar isso para o indígena, ele vai dizer, água é um membro da família. A água, para mim, é um membro da família. É um membro da família. E isso me orgulha. Enquanto vida eu tiver, enquanto condições de saúde eu tiver, serei um eterno defensor das águas. E acredito que todos vocês que vieram dos estados de vocês, que estão aqui, serão também esses defensores da água por toda a vida de vocês, porque isso é uma missão que Deus nos dá e está dando a cada um de vocês também. Seguiremos com esta solenidade, aqui neste momento especial, registrando e agradecendo a presença das seguintes autoridades. Senhor Luiz Henrique Magalhães Nokeli, Superintendente de Recursos Hídricos, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Senhor Marcelo Fonseca, Diretor-Geral do IGAM, Minas Gerais. Larissa Rego, diretora da ANA. Também aqui estendemos os cumprimentos ao senhor Humberto Gonçalves, superintendente da ANA. Ana Paula Brits, diretora da Agência de Águas do Estado de São Paulo. Os prefeitos municipais de Rio Branco, no Acre, Piraguara, Paraná, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Palmital, São Paulo, Salto Grande, São Paulo, Ibirarema, São Paulo, Itapecuru-Mirim, no Maranhão, Presidente Venceslau, São Paulo, Cafelândia, também no estado de São Paulo. Aqui estendemos os cumprimentos ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária do Maranhão, senhora Jusilé Oliveira, também ao professor Paulo Catunda,
vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, presidente da Investe Maranhão, senhor Cauê Aragão, aqui conosco. Também estendemos os cumprimentos à senhora Tairine Moraes, secretária adjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, senhor Diego Risse, secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente, também a senhora Luciana Genésio, secretária adjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sérgio Razeira, presidente da Agência das Bacias. Senhoras e senhores, seguiremos com os pronunciamentos, convidando para as suas considerações o senhor Benedito Braga, presidente do Conselho Latino-Americano da Água e presidente honorário do Conselho Mundial da Água. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o secretário nacional de Segurança Hídrica e o senhor secretário de Meio Ambiente do Estado do Maranhão, e na pessoa do presidente do Fórum de Órgãos Gestores, meu querido amigo Paulo Varela, as demais autoridades presentes. O tema desse nosso fórum, água, a maior riqueza do Brasil. Na verdade, a água é a maior riqueza do planeta. Mas, e vamos ficar por aí, a maior riqueza? Nós temos que cuidar muito bem dela, nós temos que gerenciá-la muito bem. E é disso que trata esse fórum aqui. A riqueza é reconhecida, mas se essa água não for bem gerenciada, nós não vamos ter vantagens nenhuma, nem para o meio ambiente, nem para os humanos. E o Brasil? O Brasil percorreu um longo caminho nessa direção da gestão das águas. Desde lá da 766, lá no estado de São Paulo, há muito tempo atrás, a 9433, a 9884, recentemente a 14026, trazendo um arcabouço legal importantíssimo. Nós temos as leis, nós temos os elementos da política nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Nós vamos ter aqui o Conselho Nacional de Recursos Hídricos reunido amanhã, não é? Para orientar essa gestão sustentável e integrada no nosso país. Mas nós temos um grande desafio, e eu aqui só tenho 3 minutos, não vou ficar falando muito. Vou concentrar no tema dos órgãos gestores estaduais. Nós temos que fortalecer os órgãos gestores estaduais. Chamo a atenção da ANA para esse tema. Esses órgãos gestores estaduais precisam ser fortalecidos porque nós somos um país federativo. Os estados têm obrigações importantíssimas nesse processo de gestão. Então, deixo aqui, minhas senhoras e meus senhores, esse desafio para discutir nesse fórum, que vamos ter, Fórum Brasil das Águas, cuidar dos nossos estados, dos nossos órgãos gestores estaduais, porque senão não vamos ter uma boa gestão dos recursos hídricos no nosso país. Tenho um excelente terceiro Fórum Brasil das Águas. Muito obrigado. Os órgãos gestores de recursos hídricos no Brasil vêm desenvolvendo programas e ações para fortalecer a gestão dos recursos hídricos. Convidamos o senhor Paulo Lopes Varela Neto, secretário de Estado do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte e presidente do Fórum Nacional de Órgãos Gestores, para as suas considerações.
Boa noite a todos. Antes de mais nada, expressar a minha imensa alegria de estar aqui em São Luís, de estar aqui em Maranhão, nesse ambiente onde pulsa o coração do mais profundo espírito da Lei 9433. Queria saudar essa mesa e dizer que aqui tem companheiros de muitos anos, né, na batalha da construção do Sistema Nacional, e pessoas que dizem muito respeito à minha alma e ao meu coração. Para não citar a mesa toda, mas quero saudar aqui, né, em nome do Lupécio, saudar em nome do presidente da ANA, né, doutor Leonardo, em nome, né, do Ministério da Integração, do seu secretário, do meu amigo, doutor José Serra Seca, saudar as mulheres todas em nome da doutora Suzana, dizer também que queria levar um abraço, né, a todos os representantes dos estados que vieram das mais diversas regiões brasileiras, saudar os representantes dos comitês, e um abraço muito especial e fraterno a todos meus queridos amigos que fazem a Agência Nacional de Águas, onde tive o privilégio e a honra de, por 16 anos, né, fazer parte da ANA, mas que continua sendo no coração ainda aqui a minha casa. Olha, eu acho, Lupécio, que o fórum, né, permite um espaço de agregação do nosso sistema num momento muito importante da nossa história. Pelo desafio desse momento planetário, desse momento brasileiro, nesse momento em que a desconfiguração da modal climática nos desafia, né, fortemente e nos traz, né, a sensação de que o nosso sistema será exigido como nunca antes. A questão ambiental conecta a todos nós, estabelece, né, conecta, né, as pessoas, as culturas, e estabelece elas entre os problemas mais sérios que nós temos para enfrentar agora. Todavia, essa desconexão, professor Braga, das séries não mais estacionárias, e aqui um abraço muito especial a esse amigo do coração, faz com que nós tenhamos que planejar para frente diferente do que fizemos antes. O Brasil despontando como a maior potência alimentar do mundo, maior potência energética do mundo, maior potência ambiental do mundo, exigirá do sistema de gerenciamento de recursos hídricos mais que nunca. E nós temos que dar essas respostas. E vamos fazê-lo, né, a partir da Lei 9433, da Lei do Diálogo, da lei que propõe em si um grande pacto, né, os caminhos para que a gente possa estabelecer, né, pontes, unificar esforços, catalisar sinergias, porque, gente, hoje nós estávamos no FINOGA discutindo, nós temos muito do que nos orgulhar. Talvez, né, seja o momento, né, a partir desse fórum, para a gente fazer um grande balanço da Lei 9433, 30 anos depois, doutor Leonardo. E muito menos, talvez, de corrigir rumos que serão necessários, mas para defender o legado que ela tem nos trazido. É preciso, portanto, e discutíamos isso nós hoje no FINOGA, que a gente possa trazer, né, para a agenda política do país o tema da água, para que nós possamos discutir a grande estratégia nacional. Nós temos feito muito, doutor Giuseppe, talvez mais que nunca na infraestrutura. Mas nós temos que olhar para frente agora. Seria muito melancólico se nós conseguíssemos superar uma fragilidade climática e estacionássemos nas fragilidades institucionais, regulatórias. É preciso que a gente
Veja agora os caminhos do futuro. Precisamos trazer respostas. Água por quê? Água para quê? Água para quem? Nos próximos 4, 16, 30 anos, né? Pavimentando esse caminho do futuro, trazendo, portanto, um sistema que possa responder a essas necessidades planetárias e brasileiras. Eu tenho absoluta certeza de que nós temos condição, né, através do aparato jurídico institucional que o Dr. Braga aqui desenhou, de fazer frente a esse momento importante. Tanto que nesse fórum a gente possa, né, abrir caminhos para que a gente possa fazer uma grande avaliação do nosso sistema, né, e a partir daí, né, claro, alinhar os rumos necessários, mas acima de tudo, defender esse legado, né, que não é pequeno. Nós aqui nos emocionamos muito, Lupécio, com a homenagem ao professor Assis. Existem pessoas que são grandes seres humanos, existem grandes técnicos. Dr. Assis era os dois, né? Mais do que influenciar na história, ele inspirou uma geração e criou uma escola, que somos todos nós. Então, isso realmente nos toca. Eu queria, sem me alongar muito, deixar aqui uma palavra, né, de otimismo. Nosso sistema está avançando. É preciso valorizar, Yara, o nosso conselho. Estamos muito felizes de estar lá agora com o projeto 4546 sendo discutido onde ele deveria estar, né? Numa discussão de altíssimo nível. Tenho eu a sensação, Suzana, de que nós temos condições de dar resposta buscando dentro do nosso próprio sistema para esses grandes desafios, né? Desse momento planetário, desse momento onde o Brasil pode despontar como uma grande liderança global e, sinceramente, e com certeza, vai ser a base dos recursos hídricos que vai poder dar esse impulso, né? Seja na agricultura, seja onde o setor que a gente imaginar. Então, fica aí uma palavra de otimismo do nosso sistema e de convocação para que a gente possa marchar juntos, né, na defesa desse grande legado que está sendo trazido pela Lei 9433. Obrigado. Senhoras e senhores, seguindo com os agradecimentos, destacamos aqui conosco a presença da senhora Carla Lima, secretária adjunta de Desenvolvimento Sustentável da SEMA, também o senhor Igor Gomes, conselheiro da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu. Conosco nesta noite, Marcos Teixeiroli, prefeito de Piraquara, Paraná. Também presidente da ABAS, Maranhão, Luiz Rogério Bastos. Diretor-presidente do SAERB do Rio Branco, Enoque Pereira de Lima, representando o prefeito de Rio Branco. Superintendente de Recursos Hídricos da SEMA, Leonardo Viana. Nossos agradecimentos pela presença. Diretor de Desenvolvimento e Planejamento da EMAP, senhor Arthur Barros. Elson Moraes, presidente em exercício do CREA Maranhão. Também aqui estendemos os cumprimentos ao senhor Samir Felipe, secretário executivo do Meio Ambiente de Sergipe, senhor Fábio Aurnert, diretor-geral da AGER-H. Portanto, nossos agradecimentos a todos que aqui estiveram participando e se identificaram à nossa equipe do cerimonial. Convidamos para as suas considerações a senhora Suzana Maria Gico Lima Montenegro, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ABR Hidro, e presidente da APAC de Pernambuco. A todas as pessoas presentes, é uma alegria imensa estar aqui nesse ambiente de amigos, de construtores do nosso sistema e da nossa política de gestão de recursos hídricos. Queria cumprimentar o secretário de Estado, Pedro Chagas, e o meu amigo Lupécio Zirodo, gigantes na construção desse terceiro Fórum Brasil das Águas, junto, evidentemente, com suas equipes, né, que não me cabe aqui, nem tenho tempo para citar todos os nomes, mas muito obrigada pelo acolhimento, pela preparação,
que a gente sabe que é muito árduo organizar um evento dessa magnitude e que já cresceu, já nasceu grande, né, Lupécio? Já nasceu grande porque, apesar do sistema estar amadurecendo, vem amadurecendo, mas nós ainda precisamos desses espaços de encontro, de diálogo, de construção, de pauta. Queria cumprimentar também o nosso secretário nacional de Segurança Hídrica, grande liderança e articulador aqui do nosso sistema, e agradecer mais uma vez por tudo que tem feito. E queria cumprimentar todas as mulheres, na pessoa da Moema Vessiane, minha parceira aqui na coordenação do FENOGA, junto com Paulo Varela, com Marcelo, né? Estamos juntos aqui numa jornada de construção, de fortalecimento, professor Braga, dos nossos órgãos gestores. É um espaço de encontros em que nós temos os órgãos gestores estaduais, a ANA, doutor Leonardo, presidente interino, toda a equipe da ANA. Temos também representantes de diversos setores, usuários de recursos hídricos, de ministérios, Iara, cumprimento a Iara também no Ministério do Meio Ambiente, que toca a pauta de recursos hídricos juntamente com o MDR. O nosso Prof. Água, não posso deixar de falar do Prof. Água também, sou da equipe do Prof. Água. Enfim, de prefeitos, de comitês de bacias hidrográficas, um amplo espaço de construção, de debates, de diálogos. E isso é sempre necessário. Hoje nós tivemos uma reunião do FENOGA e pensamos muito na questão da necessidade da pauta política, da gente falar não para todo esse ecossistema, mas para fora dele também. E isso nós precisamos construir juntos. Isso não é uma tarefa só do FENOGA, e também dos órgãos estaduais, dos órgãos federais, do Conselho Latino-Americano da Água, professor Braga. Então, é uma pauta conjunta de todos nós. E a BR Hidro, que hoje eu represento, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, também se insere nessa pauta. Assim como a ABAS, Luiz Rogério, presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, e as nossas associações técnico-científicas. A BR Hidro tem 48 anos de existência e foi protagonista no momento decisivo da proposição da 9433, da nossa política e de todo o SINGRE. E disso nós nos orgulhamos muito do lado da BR Hidro. Mas não é de orgulho que a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para frente como participante, como partícipe dessa grande equipe de lutadores pela agenda da água e fora do nosso meio. Acho que temos, de fato, que levar essa agenda. É uma grande janela de oportunidades, principalmente considerando que, nos tempos em que estamos vivendo de emergência climática, com o plano clima aí saindo do forno, não é, doutora Iara? Temos a centralidade da agenda da água, principalmente nas questões de adaptação. Então, acho que temos aqui também um espaço de fortalecimento nesse sentido, né, de trazer a agenda do meio ambiente, a agenda da água, junto da agenda do clima, pensando não só nas ações estruturais, que são muito importantes na questão da infraestrutura, mas também nas ações não estruturais. E aí eu incluo as questões relacionadas a monitoramento, capacitação, enfim, tudo que faz parte da nossa agenda aqui durante essa semana. Então, queria só encerrar dizendo que eu me sinto parte dessa força-tarefa que nós estamos construindo aqui, das nossas prioridades. Toda a BR Hidro se coloca como um espaço plural de debate, de construção,
com todas as suas comissões técnicas, com as suas publicações, os seus meios de divulgação, e que tenhamos todos uma excelente semana. Façamos todos o melhor do nosso terceiro Fórum Brasil das Águas. Muito obrigada. Seguiremos com os pronunciamentos, anunciando neste instante a senhora Camila Rocha Viana, diretora-presidente da Agência de Águas do Estado de São Paulo, SP Águas. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer. Para mim é uma honra estar aqui, participar pela primeira vez dessa abertura. E aí, parabenizar o PS, em teu nome, secretário Pedro, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes na mesa, e parabenizar pela grandiosidade desse evento. É um evento que, na minha leitura, ele representa o que é o sistema de recursos hídricos, né? O sistema nacional que já vai para os seus 30 anos, integrado, descentralizado, participativo. A gente brinca que andar de grupo é mais difícil, mas a gente chega mais longe. É impossível discutir o problema dos recursos hídricos, o desafio que nos coloca sem ter espaços de decisão coletivos, começando pelos próprios órgãos gestores, passando pelos comitês de bacia, pelas secretarias, toda a articulação entre esses diversos atores. E aí eu queria pegar um gancho na fala do professor Benedito Braga, da importância do fortalecimento dos órgãos gestores, especialmente naqueles desafios que nos unem, né? É natural que a gente se concentre nos nossos problemas, foque no âmbito dos nossos territórios, dos estados, mas os problemas são comuns. Equilibrar os usos num cenário em que a gente tem uma escassez cada vez mais acentuada, uma disputa cada vez mais acentuada pelo recurso hídrico, é um desafio comum a todos nós, né? Como o Lupércio colocou, a gente precisa de água para viver, a gente precisa de água para desenvolver, e a gente precisa que os órgãos gestores que equacionem e equilibram todos esses usos estejam capacitados, estejam fortalecidos institucionalmente. Então, é esse o convite que eu chamo num momento em que todos estamos atravessados por mudanças climáticas que nos obrigam a reinventar, a revisitar, a experimentar. É um desafio, né? Um momento que a gente aperfeiçoa as nossas normas, o nosso olhar para a gestão de recursos hídricos, e a gente precisa avançar naquilo que é novo, às vezes naquilo que não é conhecido, para garantir que, num ambiente de desafios climáticos, a gente tenha justiça climática, a gente olhe para as populações mais vulneráveis, que são aquelas mais impactadas, e garantam que todos aqueles tenham acesso ao recurso que nos é tão essencial. Então, é um convite para essa parceria, para que a gente caminhe, siga fortalecendo o FENOG e outros espaços de decisão, siga fortalecendo as agências estaduais, a agência nacional, como esse ambiente de interlocução tão importante. Desejo a todos um excelente fórum, um excelente ambiente de discussão e vida longa ao Fórum Brasil das Águas. Anunciamos para suas considerações a senhora Malren Lazarete, secretária de Estado do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso e representante da ABEMA. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão e a Rebob pela organização do evento, juntamente com todos, e faço isso em nome do meu amigo querido Pedro. Não vou conseguir aqui ser tão gentil com ele, ele é muito mais habilidoso politicamente do que eu, mas quero dizer que o Maranhão tem o privilégio de ter um gestor de meio ambiente e também da Agenda Azul tão capacitado do ponto de vista técnico, profissional, mas com uma habilidade humana de gerir pessoas e de congregar o conhecimento técnico com uma agenda social inigualável. Nós somos muito felizes por ter na ABEMA e nos órgãos estaduais de meio ambiente um exemplo de profissional. Assim como quero fazer um registro especial ao meu amigo Lupércio, parabenizá-lo pela trajetória que nós temos de mais de 30 anos de sua dedicação pela Agenda Azul. Quero também
em nome dos dois, fazer um agradecimento e um registro especial a todas as autoridades que estão aqui na nossa mesa. Peço para cumprimentá-los em nome de ambos. Quero agradecer especialmente a equipe da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Em Mato Grosso, a Secretaria de Meio Ambiente também tem a atribuição de fazer a gestão dos recursos hídricos. Está aqui minha secretária adjunta Lilian, nosso superintendente Noquelli, nossa coordenadora Lilian, e dizer que eu concordo plenamente com aqueles que me antecederam e registraram a importância de fortalecer os órgãos gestores. Estava aqui pensando, Pedro, que no âmbito da nossa Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, às vezes escapa o tema da Agenda Azul, tão relevantes e tão tormentosos ou espinhosos que são outros temas vinculados ao meio ambiente. Não que não consideremos relevante a Agenda Azul, mas ela acaba ficando secundária. E é nosso dever unir esforços e utilizar espaços qualificados como esses para fortalecer o diálogo e estabelecer ações concretas que possam unificar essas agendas, porque a agenda de meio ambiente, a agenda de desenvolvimento regional e nacional, a agenda de desenvolvimento humano e social são comuns, são integradas, interligadas, e nós somos os agentes capazes de transformar o desafio em soluções práticas reais. E eu espero que nesses próximos dias nós tenhamos a capacidade de aproveitar esse diálogo e sair daqui com agendas concretas que possam atender ao anseio de todos nós, que é comum, por um Brasil melhor, que possamos conseguir usar de forma racional os recursos naturais e os recursos hídricos desse país que é tão privilegiado. Muito obrigada, boa noite a todos. E aqui seguimos também destacando a participação em presença nesta noite especial em São Luís do Maranhão, a participação em presença da secretária adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos do Mato Grosso, senhora Lilian Ferreira dos Santos, que compõe a equipe da senhora Maureen Lazarete. Também seguindo com os pronunciamentos, para as suas considerações, convidamos a senhora Yara Bueno Giacomini, diretora de Revitalização de Bacias Hidrográficas, Acesso à Água e Uso Múltiplo dos Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite a todos e a todas. Eu vou usar minha cola aqui para não ultrapassar o tempo. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje na abertura do Fórum Brasil das Águas, que é um espaço cada vez mais relevante para a gente discutir, para a gente articular e dialogar e construir soluções concretas para a agenda de recursos hídricos do Brasil. Concretas, gente, para a gente não ficar só na conversa, né? Então, em nome do agora ministro João Paulo Capobianco e do secretário nacional de Qualidade Ambiental e Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, eu gostaria de saudar todas as autoridades da mesa, em nome do secretário Paulo e do Lupércio, e também saudar os participantes, os organizadores e os patrocinadores desse evento, que nos convida a refletir sobre esse momento decisivo que estamos vivendo em relação à água. Eu vou agradecer especialmente ao Benedito Braga, que teve uma participação especial na minha carreira profissional, quando eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Holanda, no IHE Delft. O Benedito Braga, ele era secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, e ele defendeu essa ideia. Ele acreditou no potencial de uma mulher, no potencial de uma servidora estadual para tocar a agenda hídrica, e deu certo. Está sentado ao seu lado hoje nesse evento, Benedito, mostra que deu certo. Quando se investe nas mulheres, quando se dá oportunidade para as mulheres, dá certo. Não dá, Suzana? Olha onde a Suzana está hoje também. Furei minha cola aqui, mas eu precisava deixar esse recado ao querido Benedito. A água, né, como a gente já sabe, ela deixou de ser apenas um tema setorial e ela passou a ocupar o centro das discussões
sobre desenvolvimento, clima, biodiversidade e justiça social. Não é por acaso, né, que o MMA tem reiterado um princípio que orienta a sua atuação nessa gestão, que a água está para adaptação, assim como o carbono está para mitigação. Se o carbono é a métrica que organiza o enfrentamento das mudanças climáticas no campo da mitigação, é a água que revela de forma concreta e cotidiana, e com más notícias, os impactos do clima sobre os territórios, as populações, os ecossistemas e a economia. É na água que a crise climática se manifesta mais duramente, nas secas, nas enchentes e na variabilidade extrema, que a gente não sabe como enfrentar adequadamente. Então, nesse contexto, e no contexto do Fórum Brasil das Águas, é fundamental a gente avançar para uma visão mais integrada e inovadora da gestão hídrica, né? Por exemplo, a economia circular da água, ela surge como um caminho estratégico para promover o uso eficiente, o reuso, a redução das perdas e a valorização da água como um recurso finito e essencial. Economia circular, circular como o ciclo da água e não mais linear como a gente vem fazendo. E não haverá essa segurança hídrica se a gente não reconhecer, como o secretário Pedro mencionou na fala dele, o componente ambiental do ciclo hidrológico. Os ecossistemas, né, pensando em floresta, solo, áreas úmidas, a própria chuva, as raízes da vegetação nativa, elas desempenham um papel essencial na regulação dos fluxos hídricos. Isso está lá na equação do balanço hídrico, no ciclo hidrológico, os engenheiros estudam isso bastante, não me deixam mentir. Tudo isso está muito relacionado, diretamente relacionado à recarga dos aquíferos, que já foi mencionado aqui hoje também, e na manutenção do padrão das chuvas. Então, proteger e recuperar os sistemas, os ecossistemas, não é uma agenda paralela à agenda de recursos hídricos, ela é parte central da política de recursos hídricos. Está, inclusive, lá no artigo 3º, inciso 3 da 9433. E, da mesma forma, é urgente a gente dar mais visibilidade, maior visibilidade e prioridade à gestão dessas águas subterrâneas. Em um país como o Brasil, né, que detém uma das maiores reservas de água doce do planeta e de águas subterrâneas também, esse recurso, esse patrimônio que é estratégico, ele é muitas vezes invisível e desconhecido. A gente usa a água de um sistema que a gente mal conhece como que ele se renova. A gente usa um recurso que muitas vezes é milenar e a gente ainda não sabe muita coisa sobre esse sistema. Então, acho que é bom a gente lembrar que a gente já avançou muito, né, no diagnóstico, na formulação de políticas. Tem muitas pessoas aqui na mesa e nessa plateia que construiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, construiu as políticas estaduais de recursos hídricos, mas a gente precisa fazer mais, né? A gente precisa agora entrar num momento de ação mais concreto, de implementação das políticas e das suas inovações. Então, eu repito o que já foi dito aqui anteriormente, pelos que falaram antes de mim, a importância da gente fortalecer os comitês de bacia, da gente defender a nossa política nacional de recursos hídricos. Paulo Varela bem colocou aqui, né, os riscos que ela está correndo agora com o PL 4546, fortalecer os órgãos gestores, fortalecer o SINGRE, né, de uma maneira geral, e realmente dar mais potência, mais robustez para essa política que é descentralizada, integradora e participativa por natureza, para a gente conseguir enfrentar os desafios hídricos contemporâneos, colocando a água aí como elemento central dessa agenda política. Então, a gente pensar em escalonar soluções baseadas na natureza, ampliar os investimentos e transformar compromisso, transformar tudo o que vai ser conversado aqui nesse fórum durante essa semana em resultados concretos para a vida das pessoas, da economia e dos ecossistemas. Então, eu desejo que esse encontro ele seja um debate muito proveitoso, mas também um ponto de inflexão
para a gente acelerar a agenda da água no Brasil. Muito obrigada. Senhoras e senhores, convidamos o senhor Leonardo Góes, diretor-presidente interino da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. Boa noite. Iniciar os cumprimentos aí em nome do Lupércio Ziroldo, gerente da SP Águas e também presidente da Rede Brasil de Organismos. E, em nome do Lupércio, saudar aqui a organização do evento, viu, secretário, pela excelente organização do evento. A senhora Larissa Rego, minha amiga, colega, diretora da ANA. Em nome dela, também saudar todos os colegas da ANA aqui presentes. O senhor Pedro Chagas, secretário estadual de Meio Ambiente. Em seu nome, agradecer ao governo do Maranhão. O senhor Giuseppe Serra Seca Vieira, não podia errar o nome de Giuseppe, logo um amigo e irmão, secretário Nacional de Segurança Hídrica, representando aqui o excelentíssimo senhor Valdeir Góes, ministro da Integração do Desenvolvimento Regional. Senhor Paulo Varela, presidente nacional de órgãos gestores, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte e grande autoridade aqui no tema hídrico, grande Varela. Senhora Suzana Maria Gico Lima Montenegro, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a ABR Hidro, e presidente também da APAC de Pernambuco. Professor Benedito Braga, presidente do Conselho Latino-Americano da Água, também presidente honorário do Conselho Mundial da Água. Senhor Lucas Felipe, diretor da Codevasf, eu acho que Lucas não está, né? Senhor Francisco Chagas, coordenador do Fórum Maranhense dos Comitês de Bacia, aos demais membros da tribuna, gestores, secretários, diretores, presidentes de comitês, organismos de bacia, que nos honram aqui com a presença e representam o melhor da gestão hídrica brasileira. Senhoras e senhores, é com profunda honra e senso de responsabilidade que, em nome da ANA, saúdo cada um dos presentes aqui, que é o maior fórum de recursos hídricos do Brasil. Nós estamos reunidos aqui em São Luís do Maranhão. Relembrei aqui, quando eu vinha 8 anos atrás, como presidente do INCRA, vim entregar títulos aqui no interior do Maranhão. Estou voltando agora aqui e vi esse lindo evento aí, organizado pelo Estado. Estamos reunidos aqui, terra de belezas naturais únicas, dos lençóis maranhenses às reentrâncias da sua costa, em um momento que nos convoca à reflexão e à ação. A água, como nos lembra o tema dessa edição, é a maior riqueza do Brasil, mas não somente no sistema poético, no sentido poético, desculpa, mas em sentido literal. Ela sustenta nossa matriz energética, nossa produção de alimentos, nossas cidades, nossa biodiversidade e também nossa soberania como nação. O Brasil detém 12% da água doce superficial do planeta, mas essa abundância, no entanto, não nos isenta de desafios. Ao contrário, ela nos impõe uma responsabilidade ainda maior, a de gerir esse patrimônio com competência, equidade, transparência e visão de longo prazo. Nos últimos anos, temos enfrentado eventos críticos e extremos que expõem as fragilidades do nosso sistema de gestão hídrica. Secas prolongadas no Nordeste, no Centro-Oeste, cheias devastadoras aí no Sul e na Amazônia. Esses fenômenos não são mais exceções. Infelizmente, eles são um novo normal. E respondê-los exige exatamente o que esse fórum representa: diálogo qualificado, governança integrada e pactuação de soluções. A ANA tem avançado na construção de marcos regulatórios modernos, no fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na articulação com os estados, municípios e setores usuários. Nessa parte eu vou parar de ler e vou fazer aqui um pequeno registro. Eu acho que os colegas aqui falaram sobre a importância
do fortalecimento dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos. E não só me somo aí a essa percepção, como também alerto, criticamos, de alguma forma, o intenso contingenciamento, bloqueio e contingência de recursos das agências reguladoras, em especial da ANA. Como gestor, me preocupa bastante, sabedor da importância da agência reguladora para o país. E aí eu falo de todas as agências, né? A importância disso. E a contingência de recurso, ela está num patamar que beira a um colapso, não no colapso da gestão somente dita, não na gestão, a gente continua conseguindo fazer o mínimo, mas isso preocupa, a nossa capacidade de antecipar crises, de monitorar a nossa rede hidrometeorológica, a de promover a articulação com os estados, a de fortalecer os órgãos gestores estaduais, dentre outras atribuições, elas já chegam num patamar bastante. Para vocês terem uma ideia, em 2020, antes, portanto, do saneamento básico ter sido incorporados às atribuições da agência, o orçamento da agência corrigido equivalia hoje a 320 milhões de reais. Hoje, 6 anos depois, e também após aí esse novo desafio, que é também regulamentar e regular o setor de saneamento básico, a ANA tem menos da metade desse recurso disponível no orçamento. Então, fica aqui o nosso registro. Eu acho que mandato e autonomia das agências não se garante só com o mandato da diretoria. Eu acho que garante com o poder falar, o poder expressar. A gente não está aqui delimitando governos, a gente não está aqui tentando entrar no debate político, mas a preocupação quanto a agente público, como agente público que possui um mandato e que está à frente de uma agência reguladora e sabedor dos prejuízos e do prejuízo que o não exercício pleno da sua função causa ao cidadão. A agência reguladora foi criada exatamente para garantir, e nós somos o elo que a população tem para poder garantir um serviço de qualidade, para garantir o investidor, e água existe bastante investimento, tanto na reservação, na distribuição, no tratamento, não só no saneamento, mas toda a segurança hídrica exige obras vultosas, e esses recursos exigem garantias, e essas garantias, a quem está investindo, a agência reguladora tem papel de equilibrar não só os interesses dos governos, mas a população e também o investimento. Então, isso nos preocupa. Eu acho que isso não pode ser deixado de ser tratado num fórum como esse, não obstante a agenda técnica, a agenda da discussão, do fortalecimento da gestão dos recursos hídricos no país, obviamente deve imperar, mas é preciso alertar. E eu estou falando aqui de todas as agências, e aí a gente fala dos prejuízos que outras agências que também desempenham um papel crucial para o cidadão, estão sofrendo aí com essa contingência. Estamos discutindo isso também de forma técnica com o governo, tentando, esse ano, não foi um orçamento que a gente praticamente recebeu, já elaborado, né, Larissa? Mas que estamos usando de criatividade para que ferramentas como o Progestão, o Profiágua, a plataforma Águas do Brasil, que enfrentam um problema federativo, talvez o desafio federativo mais importante, que é integrar a base de dados que todos aqui tomam decisão através da gestão dos recursos, das outorgas. Então, e a gente está com dificuldade de colocar essa plataforma operativa. Então, a gente está falando que a cada recurso, a cada servidor, a cada terceirizado que a gente precisa diminuir a nossa capacidade, alguma parte do Brasil que a gente está deixando descoberta, e, infelizmente, a gente já viu também o desastre que é quando encontram-se municípios ou estados de posse ou
sem a posse de informações confiáveis para tomar de decisão no momento das crises, das tragédias. Então, a nossa capacidade de antecipar crises necessita de investimento, necessita de gente no campo. Eu não estou falando aqui de obra, eu vim de uma agência, de uma empresa estatal na Bahia que faz saneamento na ponta e fatura 5 bilhões de reais. A gente está falando de um orçamento hoje de pouco mais de 140 milhões de reais. A gente está falando de diária para técnico, de orçamento para ajudar os estados na gestão dos seus órgãos que tratam a questão dos recursos hídricos, fiscalizações, enfim, TI, sistemas. É disso que a gente está falando quando a gente está falando do orçamento da ANA. Não tem emenda, não tem compra de máquina, não tem repasse para município. Tem pesquisa, desenvolvimento, fiscalização e apoio ao sistema e aos estados. Então, nesse sentido, parabenizamos aqui e o nosso momento militante aqui, que eu acho que é importante, em nome da ANA, passar esse recado para que a gente some forças aí, para que, a partir do próximo ano, esse é um ano crucial, um ano eleitoral, que candidatos a presidente da República vão discutir plano de governo. Eu acho que é um momento crucial, é um momento, essa narrativa, esse tipo de discurso é agora que tem que ser feito. Colocar a importância que essa agenda tem na mesa do futuro dirigente, seja ele o mesmo ou não, mas para que ele saiba da importância e que ele se comprometa com a recomposição, a autonomia financeira e administrativa das agências reguladoras e que ela possa realmente cumprir o papel de ser uma fomentadora de um sistema de gestão de recursos hídricos eficiente num país continental como o nosso. Muito obrigado, boa noite a todos e desejo aí uma semana produtiva para todos. Senhoras e senhores, com imensa satisfação, convidamos para as suas considerações o senhor Eusepe Serra Seca Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica, representando o senhor Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional. Boa noite. Falo aqui em nome do ministro Valdez Góes, trazendo aqui um fraterno abraço para o governador Brandão, para que seja recebido aí pelo Pedro Chagas, secretário e nosso anfitrião desse grande evento que nos recebe aqui de braços abertos nessa cidade maravilhosa, nesse estado maravilhoso, tão rico, né? No tema que nos traz aqui do terceiro Fórum Brasil das Águas, né? A água como nossa maior riqueza. Saudar pela organização do evento o amigo Lupécio e todos que compõem a Rebob, todos que participaram direta e indiretamente aqui da promoção desse evento, Lupécio, que seja uma semana aqui de evento muito profícuo, né? Um fórum de debate, de rico debate técnico. As provocações aqui já foram feitas, né, nas falas que me antecederam. Eu queria justificar aqui, voltar aqui para o abraço enviado pelo ministro Valdez e aproveitar também para justificar a sua ausência. Ele está acompanhando, teve que reprogramar sua agenda para acompanhar as fortes enchentes que trouxeram transtorno e óbito, inclusive, né, para a população de Pernambuco e da Paraíba. Trago aqui nossa solidariedade aos irmãos da Paraíba e de Pernambuco, em virtude dessas fortes enchentes que demonstra aí, né, como de forma recorrente os comportamentos extremos, climáticos, cada vez mais instáveis, têm trazido aí uma recorrência no nosso calendário. Recentemente a gente teve problemas parecidos, né, com desastres também por fortes chuvas na região em Minas Gerais, na região de Juiz de Fora e nos municípios vizinhos. E nesses 2 primeiros dias agora do mês de maio, com chuvas os índices pluviométricos que estavam previstos para todo mês, 70% desse volume caiu só nos 2 primeiros dias. Né? E, obviamente, que o prejuízo
é sempre para as famílias mais vulneráveis. Então, toda a nossa solidariedade para os irmãos paraibanos aqui, em nome de Valdemar e todos que estão aqui pelo estado da Paraíba e também de Pernambuco. Continuar saudando aqui em nome de todos os secretários de recursos hídricos, secretários de meio ambiente, estender aqui em nome de Paulo Varela uma saudação a todos os secretários, o meu amigo Felipe, Samir Felipe aqui, que está como secretário de meio ambiente do estado de Sergipe, um amigo de meu conterrâneo, né? Não posso deixar de citar. Saudar aqui Suzana Gico, uma querida amiga que é uma grande liderança, né? Uma mulher forte e lidera o debate da água, presidindo aqui a BR Hídrico e, para além disso, também a APAC, lá no estado de Pernambuco. Trazer uma saudação especial aqui ao amigo Benedito Braga, que tão bem posiciona o Brasil no Conselho Latino-Americano da Água e presidindo o Conselho e também presidindo de forma honorária aí o Conselho Mundial da Água. E saudar aqui em nome de Iara, todos que compõem o governo federal, pela parceria que a gente tem, Ministério de Integração, Ministério de Meio Ambiente, a agenda de recursos hídricos no governo federal, assim como nos estados, ela é tratada de uma forma muito, assim, com muita relevância e importância, e isso se reproduz pelo fato de ser uma agenda que ela é partilhada, né? Ela é conduzida na transversalidade, não tem apenas um ministério conduzindo, a gente trabalha em parceria constante, Ministério de Meio Ambiente, trazendo aí principalmente o que lidera em sua expertise, né, o forte da importância e a relevância do componente ambiental na preservação dos mananciais, mas toda a agenda de recursos hídricos, como a Yara muito bem falou, da importância da economia circular da água, numa agenda pensando aí no uso eficiente do recurso hídrico, no reuso, na dessalinização, enfim, é uma agenda colaborativa, assim como também tem um próprio Ministério das Cidades, que eu não sei se veio alguma representação aqui nesse evento, mas que participa também por conduzir principalmente a agenda de drenagem, de macrodrenagem, a agenda de saneamento, através da Secretaria de Saneamento Ambiental. Bom, saudar aqui, né, Leonardo Góes, presidente em exercício da Agência Nacional de Águas, um irmão aí de longas datas, e também estender a saudação à diretora Larissa Rego, que trabalhamos juntos no Ministério e agora está compondo aí a direção da ANA, e estendendo também uma saudação a todos os servidores e servidoras que compõem a Agência Nacional de Águas, e vejo bastante deles aqui na plenária. E em nome de todos os comitês de bacia, saudar aqui Ricardo, do comitê do Piancó Piranhas Açu, um grande parceiro aí também, né, que está somando aí dentro desse grande sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Bom, com relação ao evento, eu queria mais uma vez aqui agradecer, em nome do Lupécio, a organização, pelo espaço que está sendo concedido ao Ministério de Integração, enquanto presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, para que a gente possa trazer a agenda do Conselho Nacional para dentro da programação do evento. Então, a gente já teve até algumas atividades no dia de hoje, mas amanhã tem a reunião com todos os componentes do comitê, e vai ter não sei se tem alguém da nossa equipe aqui que acompanha o Conselho Nacional, mas, enfim, a gente está com uma equipe de servidores aqui. Em nome do Alberto, estendo aqui a saudação a todos os servidores que atuam diretamente junto com o Nelton aí no Departamento de Revitalização de Bacias. A Elianeiva aqui, estender aqui em nome de Elianeiva também uma saudação a todas as servidoras do Ministério de Integração, que atua na agenda das águas. Quem conhece o projeto de integração de São Francisco, obrigatoriamente conhece a doutora Elianeiva. Então, é uma grande colega de trabalho aqui e de grande importância no projeto, pelo conhecimento histórico que tem, a atuação constante em todos os compromissos do processo de licenciamento ambiental, né, que desde o seu começo do empreendimento até hoje.
Bom, a nossa expectativa com relação ao evento, ela foi um pouco traduzida já nas falas do que nos antecederam, nas pessoas que nos antecederam. A gente se sente contemplado e só reforça, né, a importância desse ambiente para que a gente possa estar fazendo com que a voz, que é a nossa voz, que é a voz que compõe o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, todos nós aqui, ela possa estar reverberando e extrapolando aos limites desse público, né? Que a gente consiga estar promovendo sempre as provocações necessárias, nos ambientes necessários, pela eficiência no uso da água, pelas intervenções que necessitem ser realizadas, previstas nos instrumentos que as políticas já definem, né? Seja ele a Política Nacional de Recursos Hídricos, o que já está previsto nos planos, seja no plano nacional, seja nos planos estaduais, que a gente continue utilizando, né, se pautando sempre na 9433, na Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, pensando aí nos instrumentos que foram previstos nessa lei para que sejam de fato implementados, né, que a gente possa, de forma colaborativa, estar fortalecendo cada vez mais os comitês de bacia, independente do enquadramento dessa bacia, né, que a gente consiga e tenha sempre como norte que a água é uma só, né, a gente está discutindo aqui uma bacia independente, por isso que falo que é independente do seu enquadramento. O que acontece em qualquer bacia, ela tem um impacto a nível territorial que extrapola somente aquela bacia, e que a gente fique sempre muito alerta a isso. E trago aqui também, para encerrar, uma reflexão, né, para quem acredita na lei do retorno, né, a gente comece a utilizar essa semana aqui, a gente continue debatendo sobre a forma como a gente está tratando a nossa maior riqueza, né, para ver se os efeitos que a gente tem sofrido aqui enquanto população é um reflexo disso, né? Então, a gente tem aí sofrido bastante. Todos os eventos de desastre que têm acontecido no nosso país, todos eles têm como elemento que promove esse não é nem que promove, né? Na verdade, que ele traz esse transtorno. O veículo é a água, né? Mas vamos fazer a nossa reflexão enquanto sociedade, enquanto população, aonde é que está, de que forma nós estamos tratando o nosso recurso, para saber se isso é um efeito colateral aí dessa tratativa. No mais, aqui trago novamente uma saudação a todas e todos do ministro Valdez Góes, do Ministério de Integração, e dizer que estamos constantemente de portas abertas para estar tratando desse assunto e de vários outros que é de competência do Ministério, né? Que a água sempre seja tratada como a nossa maior riqueza, a gente tenha muito zelo, que ela seja, de fato, tratada como um elemento que promove o desenvolvimento do nosso país de forma sustentável e, sobretudo, de forma inclusiva. Muito obrigado, minha gente. Boa noite e boa semana de trabalho para todos nós. Senhoras e senhores, neste momento teremos a assinatura dos termos de referência para a contratação dos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Preguiças, Mearim e também o rio Munim. Convidamos o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, senhor Pedro Chagas. Também convidamos o presidente do Comitê dos Rios Preguiças e Periá, Francisco das Chagas, o presidente do Comitê do Rio Munim, Márcio Teixeira, e o presidente do Comitê do Mearim, Francisco Neto, para este momento de assinatura. Teremos, portanto, esta assinatura que trata
dos termos de referência para a contratação dos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Preguiças, Mearim e também o Rio Munim. Documento esse que segue com as suas assinaturas dos seus respectivos representantes e faremos um registro, uma fotografia com o documento em mãos e a participação do secretário de Estado, Pedro Chagas. Senhores presidentes dos comitês, por gentileza, queiram retornar aos seus lugares. O secretário Pedro Chagas permanece para dar prosseguimento. Convidamos também a presidente do comitê da Bacia do Rio Itapecuru, Maria de Jesus Soares. E aqui, juntos, vão realizar a assinatura do termo de autorização para instalação do viveiro do programa Floresta Viva Maranhão, no município de Mirador, em atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru. Participa, portanto, a senhora Maria de Jesus Soares, aqui na assinatura deste documento, junto ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, senhor Pedro Chagas. A este momento também pedimos uma salva de palmas e faremos o registro dessa conquista para a instalação do viveiro do programa Floresta Viva Maranhão no município de Mirador. Nosso muito obrigado, senhora Maria de Jesus Soares, queira retornar ao seu lugar. O senhor secretário Pedro Chagas permanece e convidamos o superintendente de recursos hídricos da SEMA, Leonardo Viana. Também, a este dispositivo de honra, convidamos o supervisor de emergências ambientais da SEMA, Caco Graça, para a assinatura, junto ao secretário Pedro Chagas, do lançamento da plataforma SEMA Clima, com dados do Centro de Prevenção de Desastres Ambientais da SEMA. Importantes conquistas aqui na abertura do terceiro Fórum Brasil das Águas. A fotografia com o documento em mãos, eu peço uma salva de palmas por essa conquista. O lançamento da plataforma SEMA Clima com dados do Centro de Prevenção de Desastres Ambientais da SEMA. Agradecemos a participação dos senhores, queiram retornar aos seus lugares, e agradecemos aqui a todas as autoridades e convidados presentes. Encerramos neste momento a solenidade de abertura do terceiro Fórum Brasil das Águas. Convidamos a todos os participantes para a abertura da exposição e também o coquetel de confraternização. Amanhã, reforçamos que as atividades começam às 9 da manhã com a reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tenham uma excelente noite e o nosso muito obrigado.